Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu estou aqui com a dona do podcast. Eu estou aqui como convidada hoje da verdadeira dona desse podcast. Esse é o, sei lá, acho que é o quarto ou quinto episódio que a gente grava junto, amiga? Não sei. É o terceiro, não? Meu Deus, perdi as contas. Eu já não sei mais. Enfim, Larissa está aqui com a gente hoje. Lari, cumprimente o pessoal aí, se reapresente pela 1000ª vez antes da gente entrar no nosso assunto de hoje. Oi, gente, eu sou a Larissa. Eu acho que vocês já me viram por aqui em algum episódio desses aí mais antigos. Mas estava com saudade de gravar aqui com a Nana e de estar aqui com vocês. E eu tô muito feliz por estar aqui. Eu sou Larissa, né? Eu sou baiana, moro aqui no sul da Bahia. E atualmente eu congrego na Assembleia de Deus. E é isso aí. Lari tá aqui pra gente conversar sobre Pentecostes, esse período que a gente tá vivendo. E, bom, como ela acabou de dizer, ela é uma jovem da Assembleia. Tinha alguém melhor pra eu chamar? Não tinha. Então, é isso. A gente já gravou um episódio sobre o Advento, um outro período. Só que esse foi exclusivo para os mantenedores do podcast. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo, seja um mantenedor. Entre em contato com a gente e a gente te conta como. Mas então, vamos lá. A gente gravou sobre o Advento, que foi incrível, né? Foi muito gostoso aquela conversa. Porque também tinha sido um período que eu já tinha desfrutado de um tempo anterior, né? No ano anterior eu tinha desfrutado desse tempo do Advento. Porém, o Pentecostes, Larissa vai ter que aqui contar pra gente. Porque eu não vivi, assim, muito focada nesse período desde que eu comecei a prestar atenção no calendário litúrgico, no calendário cristão. Então, primeiro de tudo, minha amiga, eu sei que você já contou isso pros nossos mantenedores, mas como é que foi que você se interessou pelo calendário litúrgico e tudo mais? Ótimo, vamos lá. Na verdade, por incrível que pareça, né? Eu sou de congrego em uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, mas não é uma igreja litúrgica, né? Então, por mais que tenha o dia de Pentecostes, é uma coisa que a gente até brinca, né? Tipo, igrejas tradicionais celebram o dia de Pentecostes, mas uma igreja pentecostal nem lembra que tem... Ironias da vida, né? Ironias da vida. É que comemora todo dia. Não, eu comentei, uma pessoa no Twitter postou isso, né? Que, eu sou de igreja pentecostal e a gente nem vai comemorar Pentecostes. Eu falei, não, é porque a gente comemora todos os dias mesmo, assim, é a nossa vida, é Pentecostes. Mas, por incrível que pareça, eu conheci o calendário litúrgico, né? As estações litúrgicas através do lecionário e através de um amigo meu que é presbítero aqui da nossa igreja. E ele já acompanhava o trabalho do pessoal do lado do lecionário e tal. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, a entrar na página deles do Medium, né? E ouvir o podcast deles também. E aí eu recomendo para quem quiser entender mais profundamente como que funciona o calendário litúrgico. O podcast deles no Bibotalk é muito legal. E aí, a partir dali, eu entrei e comecei a comprar os fascículos, né, do lecionário. E começou a fazer parte da minha vida. Eu confesso que atualmente não faz mais tão parte da minha vida tão intensamente como fazia antes. Antes eu seguia todos os dias rigorosamente, né? Hoje eu atento mais para algumas datas específicas, né? Quaresma, Semana Santa, Pentecostes. Então, mas o resumo da história é mais ou menos foi mais ou menos assim. Então tá bom, vamos lá. Então como é que é esse negócio de Pentecostes aí? Explica pra gente. Eu vou fingir aqui que eu não sei nada. O que é Pentecostes, Larissa? Por que a gente celebra isso? Por que nessa data? Ótimo. Já que a gente tá falando um pouco sobre calendário litúrgico, estações litúrgicas, eu acho que dá pra gente explicar um pouquinho pra galera se encaixar, pra não cair assim em Pentecostes de vez, né? O calendário litúrgico, de forma bem resumida, bem simplificada, é um calendário cristão que gira em torno das principais obras, gira em torno da vida e obra de Jesus Cristo, né? Então, o ano cristão, ele não começa em janeiro, né? Como a gente, 1º de janeiro começa o novo ano, mas começa
lá no Advento, que é um período de preparação para a chegada do menino Jesus, aí depois tem o Natal, aí depois tem a Epifania, depois tem a Quaresma, que é um período de contrição, de reflexão, jejum, um período de arrependimento, que é um período que prepara os nossos corações para a Semana Santa e morte e crucificação de Jesus. E para a Páscoa, né, que é o grande evento aí que normalmente a gente... É o evento do calendário cristão, que a igreja evangélica e protestante comemora principalmente, né, o grande evento. Mas o calendário não se encerra aí, né? A gente traz esse enfoque principal na Páscoa e tem que ter mesmo, mas o calendário não se encerra aí, né? Depois da Páscoa a gente tem, depois da ressurreição de Jesus, ele ainda fica mais alguns dias na Terra e após 40 dias, após a ressurreição de Jesus, a gente tem a Ascensão do Senhor, né? Que tem um dia específico no calendário cristão também para falar sobre a Ascensão do Senhor. E 10 dias depois da Ascensão do Senhor, a gente tem o Pentecostes, que seria referente a 50 dias após a Páscoa. Então a gente tem... É como se o Pentecostes encerrasse esse grande ciclo da vida de Jesus, da vida e obra de Jesus e o início aí da igreja. E após Pentecostes a gente vai ter aí o tempo comum da igreja, né? Que seria como o que a igreja faz, como que são os nossos dias comuns após ter recebido esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, é como se a gente estivesse guiando e passeando, guiando as nossas vidas em torno dessa grande narrativa cósmica, dessa grande história que a gente faz parte, que é a história dessa grande obra que Deus está fazendo em nós através do seu Filho, através do Espírito Santo, né? Amém. Então, eu acho legal a gente parar um pouco e pensar sobre isso, porque a gente prepara os nossos corações para datas específicas, né? A gente prepara os nossos corações. A gente está em junho, daqui a pouco chega aí Dia dos Namorados, né? Aí já tem gente pesquisando. As propagandas no Instagram, só isso. Já tem gente pesquisando qual presente vai dar, gente tweetando dicas de o que dá pro arroba, o que não dá né? E as pessoas acabam se preparando emocionalmente, seja para o Dia dos Namorados, seja para outras festas comemorativas como São João, mas pensar em um calendário que gire em torno da vida e obra de Jesus e o que ele está fazendo também nos coloca nesse lugar de preparar os nossos corações para o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo, o que Deus já fez e continua fazendo em nós, né? Então, eu acho que Pentecostes tem esse lembretezinho também, desse ciclo que fecha esse grande ciclo da obra de Jesus, da obra de Cristo, né? Dito isso, né, a gente aqui encaixou o Pentecostes no nosso calendário, sabendo exatamente qual que é o seu período, né, durante o ano que a gente celebra, segundo o calendário cristão. O que aconteceu em Pentecostes? Por que a gente celebra ele até hoje e por que ele é tão maravilhoso? Vamos lá, agora é a hora de entrar no tema especificamente, né? De aquele momento. Eu achei que você ia falar a hora de entrar no manto, eu juro. Também, vamos. Mas não tá errado, mas assim. A hora de falar em línguas, agora, a partir de agora tá liberado, tá? Ai, Deus. Cheguei a me perder aqui na pauta, mas mas vamos lá. Eu acho que Pentecostes, entender essa importância do evento de Pentecostes, eu tenho pensado um pouco sobre como Pentecostes é, na verdade, uma resposta. Sabe, Nana? Pentecostes ele está inserido ali naquele contexto, como eu falei, comentei antes, do contexto da ascensão do Senhor. Então, 10 dias antes de Pentecostes, a gente tem a ascensão do Senhor Jesus. E é exatamente nesse contexto de ascensão do Senhor que a gente tem Jesus dando a orientação para os discípulos permanecerem ali, entregando a promessa para eles. Não,
Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, né, que vocês ouviram de mim. Então, fiquem aí, fiquem calmos, esperando, não saiam daí. E Jesus diz para eles, né, que eles deveriam permanecer lá, porque ali iria descer sobre eles o Espírito Santo e eles serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nesse meio... É interessante a gente olhar um pouco para esse contexto de que você comentou que a gente tinha falado anteriormente sobre o advento, e eu acho que esse períodozinho de ascensão do Senhor e descida do Espírito Santo tem um pouquinho dessa sensação do advento, que é esse período de espera, né? Sim. Porque eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas algumas vezes no Evangelho, Jesus disse para os discípulos, né, que ele teria que voltar ao Pai e, inclusive, que era melhor para eles que ele voltasse para o Pai, porque se ele não voltasse, o Espírito não seria enviado. E às vezes eu fico pensando a reação dos discípulos, né, de como assim? Eu não quero outro, eu já tenho quem eu queria aqui, né? A gente esperou tanto tempo, por tanto tempo o Messias, e agora o Messias está dizendo que não, é melhor pra gente que ele vá embora, sabe? É como você esperar muito tempo por alguém que você ama, e quando essa pessoa finalmente chega onde ela vai embora. Não, é melhor você ficar com minha ausência, sabe? E você vira a pessoa, não, eu não quero que você vá embora. E nesse drama de Atos capítulo 1, né, é interessante como o Lucas narra isso, de Jesus realmente cumprindo o que falou nos evangelhos e ascendendo aos céus, assim. Eu acho que deve ter sido uma imagem muito doida, porque um homem voando por céu. Não, eu fico pensando assim, eles conviveram com Jesus ali durante 3 anos e meio. Sim. Imagina, tipo, ele ir embora. Sim. E é isso, e eu fico pensando, sabe, porque Jesus já tinha ressuscitado, então... Não, eles pensaram, né? Porque, não, morreu, todo mundo ficou triste. Ressuscitou, todo mundo ficou alegre. Aí, não, agora ele vai ficar com a gente, vai reinar aqui, vai derrotar os poderes romanos. Não vai. E vai ser só sucesso agora. Mas... Corta pra gente em 2022. Mas aí Jesus vem e fala, não é bem assim, não. Vocês vão ficar aí esperando mais um pouco, porque eu tenho mais uma promessa pra vocês, né? Que eu tô indo, mas vocês não vão ficar só, vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês. E é legal como essa ascensão de Jesus e Pentecostes, eles caminham juntos, né? Porque eu acho que eles nos respondem... uma coisa que eu li em um dos textos lá do site do Lecionário, foi escrito pela Débora Laís, se eu não me engano o nome dela, e ela escreveu que a ascensão de Jesus e Pentecostes responde uma pergunta muito importante para o cristianismo, que é o que aconteceu com o corpo de Jesus, sabe? O que aconteceu com o corpo dele? Vocês dizem que ele ressuscitou, mas pra onde que foi parar? Aonde que ele morreu de novo depois? Ele ficou aqui entre a gente? Ele foi enterrado de novo? O que aconteceu? Aí a primeira resposta ele ascendeu aos céus de uma forma milagrosa. Mas a segunda resposta é Pentecostes. Porque em Pentecostes o Espírito é derramado em nós e agora nós somos esse corpo de Jesus. Nós, eu, você, a igreja, nós somos esses membros, diversos membros que fazem parte do corpo de Jesus. Então essa é outra resposta para a pergunta, onde foi parar o corpo de Jesus? Por causa do Espírito em nós fazemos parte do corpo de Jesus. Então, ao contrário do que os discípulos pudessem pensar, eles não ficariam sozinhos de novo. Eles não foram deixados para trás. Eles não foram abandonados por mais não sei quantos anos.
Deus não estava simplesmente agora presente, caminhando com eles. Deus não estava simplesmente agora comendo peixe e pão com eles. Mas agora Deus estava dentro deles. Deus estava habitando intimamente dentro deles. Então, eu acho que em Pentecostes fica mais claro quando Jesus diz: não, é melhor para vocês que eu vá. Porque eu não vou ser um Deus apenas do lado de vocês, mas serei Deus dentro de vocês. Minha casa vai ser dentro de vocês. E eu não sei você, Nana, mas isso pra mim é um negócio grandioso demais que eu não consigo nem... Parece maluquice, nem imaginar. Se você parar pra olhar com olhos humanos, parece maluquice. Então, agora a gente tem essa promessa de Deus, né? Que foi derramada sobre nós, o Espírito de Deus que foi derramado sobre nós. Esse Espírito que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? É Ele que dá essa certeza em nós que nós somos filhos de Deus. E isso é grandioso demais, eu acho, assim, pra gente poder explicar e compreender a dimensão disso tudo, mas eu acho que essa é uma das grandes belezas de a gente olhar para esse evento especificamente, que está aí no calendário cristão, no calendário litúrgico, e está na narrativa bíblica, né? E a gente olhar com cuidado para textos como esse, e percebermos que agora nós fazemos parte desse corpo, nós somos esse corpo de Cristo, por meio do Espírito, e agora nós fazemos parte de uma forma misteriosa, de uma forma milagrosa dessa como alguns autores vão dizer, né, dessa dança da Trindade, né, porque o Espírito em nós, sabe, essa comunhão com o Filho e o Espírito que habita em nós, que é Ele que clama Abba, Pai, né, como Paulo vai dizer. Então, é por causa do Espírito que nós temos essa comunhão com o Filho, é por causa do Espírito que nós temos essa comunhão com o Pai. Então, para mim, esse é um dos mistérios grandiosos e gloriosos que a gente pode perceber aí em Pentecostes. Uma das coisas que eu mais me toca, assim, mais me faz ficar refletindo nesse período. Faz pouco tempo que eu entendo um pouquinho do calendário, né? E eu acho que nesse período de Pentecostes o que mais me deixa, assim, pensativa é sobre igreja mesmo, porque eu acho que não é nem porque, assim, foi a partir do momento em que a igreja, tipo assim, sabe? Tá por si só, vamos dizer, né? Jesus não está mais aqui, de corpo presente, enfim e tal. Mas pra mim tem um senso muito de essa descida do Espírito Santo numa unidade, sabe? Sim. Tipo, ele não desceu pra uma pessoa, ele desceu pra um lugar que tava cheio de pessoas unidas ali, desejando aquele que foi, né? Aquele Sim. que veio e que a gente não tem mais. Então, pra mim, esse período sempre me deixa muito reflexiva nesse sentido, assim, de... Será que a gente, como igreja, a gente tá nesse nível de se unir porque a gente não consegue ficar sem a presença Sim. de Deus? A gente não vai sair daqui até que o Espírito Santo desça, Sim. sabe? Esse período me traz muito essa reflexão. Sim, e faz muito sentido isso que você está falando, porque assim, é como se fosse... a gente olha para Pentecostes e lembra, por exemplo, de histórias como a história de Babel, né, lá de Gênesis. A gente tem ali... a narrativa conta, né, de um drama como se Deus descesse, né? Deus desce e confunde as línguas ali, e eles não conseguem mais entender a mensagem, a mensagem que um queria passar para o outro. Mas agora, em Pentecostes, a gente tem como se fosse a reversão de Babel, né? Um espírito
desce e pessoas que são de lugares diferentes. E é interessante, porque ali a gente tinha... Era uma festa, né? Então, a gente sabe, Jerusalém ficava badalada quando tinha festa. Todo mundo subia pra lá. Crente sabe fazer festa. Como diz a música, festa de crente não tem hora pra acabar. E aí... Gente de vários lugares e que falavam várias línguas estavam ali para celebrar aquela festa, né, de Pentecostes, que no Antigo Testamento é conhecido como Festa das Semanas ou Festa da Colheita, que é interessante porque tinha relação com essa pegada mais agrícola e tal, onde eles agradeciam ao Senhor pela colheita e pediam ao Senhor boas outras colheitas, né? Mas a galera tava lá em Jerusalém, um monte de gente de vários lugares diferentes, e o Espírito vem sobre aquele povo de forma misteriosa. Eles ouvem um som, engraçado, eu acho massa isso, porque eles ouvem Eu fico tentando imaginar muito, assim. Eles ouviam um som, eu fico pensando assim, meu Deus, né? Alguns amigos dizem que o Espírito Santo soprou a sua música ali, sabe? Tipo, a música do Espírito tocou ali, eles ouviram o som do Espírito que, para Lucas descreve como um vento impetuoso, né? E veemente, invade toda a casa. E a partir dali, quando o Espírito Santo desce, quando Deus desce, Deus e o Espírito Santo desce, eles... pessoas de outras nações, de outros idiomas conseguem entender, ouvir e entender em seu próprio idioma. Se isso não fala de unidade em meio à diversidade, eu não sei o que significa, sabe? Então não é mais sobre qual é a sua cor de pele, ou a sua etnia, ou a sua raça. Não, a gente tem um espírito agora que está unindo todos os povos, tribos e nações, e agora a gente consegue se entender por causa desse espírito, porque o espírito que está em mim está em você, está nas pessoas que estão nos ouvindo. Então nós estamos unidos nesse espírito, e isso é bonito demais, eu acho, assim, né? E como você falou, acho que falta muitas vezes a gente parar e pensar sobre quais têm sido os frutos, os nossos frutos, né? Em relação a isso, quais têm sido os frutos. Se a gente tem realmente refletido essa unidade em meio à diversidade, enfim, é de se pensar mesmo. Eu acho que pensar nas reflexões que cada período pode trazer pra gente são tão úteis, né? Sim. Acho que esse é o grande benefício que, pessoalmente, a gente pode tirar de viver, pelo menos o básico que seja, que nem você e eu temos vivido do calendário cristão, é isso, pensar que existe um período para cada coisa do que aconteceu, assim, né, no calendário que a gente vive, que aconteceu historicamente na vida de Jesus, e que cada uma dessas coisas tem, sim, reflexões até hoje na nossa vida, e que a gente pode crescer como igreja e espiritualmente com cada uma delas. E pensando nisso, que reflexões que esse período que a gente está vivendo de Pentecostes trazem para você, amiga? Traz reflexões principalmente sobre essa questão de unidade da igreja, né? Sobre a importância da igreja, de estar no corpo de Deus. E aqui, quando eu falo igreja, não necessariamente eu falo de uma instituição ou placa de igreja, assim. Talvez você não se sinta muito representado pela placa da sua igreja, pela instituição. Mas eu falo sobre a comunidade que a gente vive semanalmente, assim, que a gente encontra semanalmente, diariamente, que chora com a gente, que sorri com a gente, que compartilha as dores com a gente. Essas pessoas, assim, nos falam sobre a unidade, e me traz também, de alguma forma misteriosa, assim, me traz alguma perspectiva de esperança, sabe? Porque eu gosto muito quando Paulo fala sobre o Espírito Santo como esse penhor daquilo que
como penhor da promessa mesmo, né? Como herança, é como se fosse... É como se Deus tivesse deixado em nós algo muito importante, tivesse deixado conosco algo muito importante como garantia daquilo que vai acontecer no final dos tempos. É como se, não sei, um noivo entregasse uma aliança para a noiva, garantindo de que o casamento será breve, sabe? O Espírito Santo é como se fosse esse selo em nós, essa garantia de que a história ainda não acabou, mas que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar também entre os mortos, né? Então, essa garantia de esperança futura, de que a eternidade, nós já temos um pouquinho da eternidade aqui dentro de nós. Eu acho isso incrível, né? O Espírito Santo um pouquinho, a gente já consegue provar um pouquinho agora daquilo que nós provaremos na eternidade. Então o Espírito é essa dimensão eterna que está pairando sobre nós hoje, que alinha os nossos olhos para o futuro. E eu acho interessante, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o texto lá de Atos 2, depois que eles recebem o Espírito Santo e falam em outras línguas, é interessante porque Pedro começa a pregar, né? Logo depois que ele recebe o Espírito Santo, e ele usa um texto lá de Joel, que fala sobre o fim dos tempos. É interessante, porque é como se Pedro estivesse falando, o fim dos tempos começou agora, sabe? O reino de Deus começou agora. E a gente vive exatamente nesse período do já e do ainda não, nesse período da promessa, né? Nós já temos o Espírito, o fim dos tempos já começou, e o Espírito Santo em nós é a garantia. É esse lembretezinho de esperança, que o noivo vai vir buscar a sua noiva, que o noivo vai vir estar com a sua noiva. E eu acho legal, uma das coisas, agora puxando um pouquinho pra sardinha pro meu lado, né? Porque é uma ênfase, principalmente dos teólogos pentecostais, de enfatizar como o Espírito Santo vindo como revestimento de poder para a missão, né? É uma característica muito forte do pentecostalismo, essa ênfase de... A gente entende também que esse batismo com o Espírito como regeneração, mas a gente entende também, traz uma perspectiva também de batismo como esse revestimento de poder para pregar o Evangelho, como capacitação. E eu acho interessante porque Pedro, ele traz uma profecia de Joel ali, anunciando sobre, começou agora o fim dos tempos, e o Espírito Santo está derramando sobre toda a carne, e os jovens estão profetizando, e velhos terão visões e sonhos. Mas existe um ministério público da igreja agora, sabe? Começou o fim dos tempos, a nossa esperança, o Espírito em nós é a garantia de que Cristo virá voltar para nós, mas a gente não vai ficar aqui em Jerusalém, não. A gente vai pregar, a gente vai se espalhar, a gente vai anunciar a mensagem, a gente vai manifestar esse reino de Deus. Então, para mim é um negócio muito... eu acho que é uma ênfase muito importante que a gente não pode esquecer que assim como o Espírito veio sobre Jesus, né, lá nos Evangelhos, e Jesus foi capacitado para seguir o seu ministério, aqui também os discípulos são revestidos de poder e são enviados para a missão, né? Então, a nossa esperança não é uma esperança morta, é uma esperança viva, né? Que nos traz viva, não nos deixa de braços cruzados. Não, a nossa esperança é de que o reino de Deus já chegou. Então, como é que eu vou viver agora qual vai ser o meu estilo de vida nesse novo reinado, né, sobre esse senhorio de Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo? Então, são dimensões que o Pentecostes
traz para mim, que eu acho que eu não posso esquecer, né? Inclusive, eu tenho até um bordadinho que foi a Lília que fez, de Pentecostes, assim, que eu sempre que olho para ele, eu me lembro um pouquinho dessas coisas, como se fosse um memorial para mim, dessas coisas de que, não, ok, o Espírito Santo veio, mas ele veio com um propósito, ele veio para me dar esperança, veio para me dar garantia de que as coisas não terminam aqui, de que o noivo vai vir me buscar, veio para me dar certeza me dar certeza ao meu espírito que eu sou filha de Deus, veio para me dar certeza de que eu faço parte do corpo de Cristo, mas veio também para me capacitar, me revestir de poder para a missão. Então, existe uma missão para ser feita, existe uma missão, a gente precisa continuar manifestando esse reinado do Senhor, né? Essa mensagem da ressurreição. Então, acho que são coisas que Pentecostes me lembra, e eu acho que se lembrar mais alguém aqui hoje que está ouvindo esse episódio, acho que vai ser, já vou ficar muito feliz. Acho que lembrar, né, que a gente só consegue cumprir a missão que o Senhor nos ordenou, seja ela a missão geral para todos, que é pregar o evangelho, tomar a cruz, ou seja, as coisas específicas da vida de cada um. A gente só consegue fazer essas coisas por causa do Espírito Santo. Nada vem de nós. Sim. Tudo vem do Senhor, é pro Senhor e para o Senhor. Então, a gente só tem capacidade de fazer aquilo que o Espírito Santo é capaz para nós. A gente não tem poder pessoal, humano, para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Então, que Pentecostes sirva mesmo disso, né? Não somente o lembrete da união da igreja, mas do lembrete pessoal de cada um, de que para viver a igreja eu preciso do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me capacita a viver como um filho de Deus. E, aliás, outra coisa, quando você estava falando, você citou de Joel e tal, né, falando do fim dos tempos, eu lembrei imediatamente de um versículo de Isaías 19, que, cara, com a leitura e estudo do fim dos tempos que eu tô fazendo com o pessoal da base, na aula de Isaías 19, eu chorava que nem criança, porque o capítulo ele termina falando sobre o fim. Só que o fim no sentido de, tipo, o que vai acontecer com as nações. E aí, assim, o capítulo inteiro, na verdade, ele é um julgamento sobre o Egito, e no fim o Senhor abençoa o Egito, abençoa a Síria e abençoa Israel. No sentido de que, por mais que eles foram inimigos históricos durante todo esse tempo, no fim, o Espírito Santo vai unir todos eles novamente, sabe? Amém. Se a gente, como igreja, tem as nossas pequenas diferenças, a gente precisa aprender a viver unidade, imagina nesse sentido maior, né? É para onde o Espírito está conduzindo todas as coisas, né? Exato. E é isso, eu acho. Eu acho que é sobre isso. Quando Paulo fala tanto que a gente deve ser guiado, ter uma vida guiada pelo Espírito e não mais pela nossa carne, não mais pelos desejos da nossa natureza humana, mas que nós sejamos realmente guiados pelo Espírito, porque é esse lugar de comunhão, é esse lugar de paz, é esse lugar de amor e esse lugar de diversidade, inclusive, em meio à comunhão, esse lugar de diversidade que o Espírito Santo vai nos conduzir, né? E eu acho que já para tentar caminhar aí para o final e falar um pouco sobre essa questão da diversidade. Eu acho um negócio muito importante, assim, sabe? De pensar um pouco. Eu acho que essa é uma das coisas que, pelo menos para mim, marcam o movimento pentecostal. Foi exatamente essa característica lá pontualmente histórica, né, da Rua Azusa, por exemplo, de a gente ter várias pessoas de cores diferentes em um período onde isso não era possível, e aquilo acontecendo e manifestações gloriosas acontecendo entre pessoas diferentes que racionalmente ou culturalmente elas não seriam unidas, elas só seriam unidas por algo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Então as pessoas olharam para aquilo e falavam, não, aqui está tendo um evento
pneumatológico. A gente tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo aqui, né? Então, talvez a gente possa olhar para esses eventos na história da igreja, né? E olhar para tradições como essa e pensar como que essas coisas podem afetar a nossa igreja também, né? Como que essas ênfases podem contribuir para a nossa realidade cristã mais ampla, de que o Espírito Santo fale através de homens, através de mulheres, através de crianças, através de pessoas de raças distintas, de cores distintas, mas que a gente permaneça unido, né, em Cristo através do Espírito. E em meio à diversidade, que em meio à diversidade a gente tenha unidade em amor, né? Eu acho que é esse caminho aí que o Espírito Santo vai nos guiar, que a gente esteja com o coração aberto, né? Para que ele nos guie para isso. Amém. Que sirva, né? Se a gente só pensar nisso uma vez por ano, que seja nesse período, então, né? Se a gente só parar pra refletir isso uma vez por ano, que devia ser todo dia, mas assim, que esse período sirva pra gente meditar mesmo nisso, né? Meditar na descida do Espírito Santo, no que ela causou naquele dia, lá de Atos 2, no que ela causou em tantos avivamentos que tem aí na história, e que ela cause isso em nós hoje, todos os dias. Amém. Causando transformação e unidade na igreja, né? Amiga, obrigada de novo por topar estar aqui comigo. Quando eu gravei da outra vez com a Larissa pro Advento, eu combinei com ela que a gente ia gravar sobre cada um dos períodos. Estamos aqui tentando cumprir essa promessa. Lari, é um prazer sempre te ouvir, amiga. Eu amo sentar aqui e ficar te ouvindo. Não é à toa que eu te chamei já, 40 mil vezes. Ai, eu amei. Eu fico muito nervosa, tá, gente? Mas quando a gente chega aqui, parece... Nanda deixa a gente muito confortável. Então, a gente se sente em casa mesmo, assim. Mas foi ótimo, eu amei. Muito bom. E no comecinho você tinha falado sobre os textinhos do lecionário e tal. Se puder reafirmar essa recomendação aqui pro pessoal. Show. Gente, entrem lá em lecionário.com. Eles têm uma página no Medium que tem vários textos lá muito legais, assim, não só sobre Pentecostes, né, mas sobre as outras estações litúrgicas e tal. Larissa, mas eu não quero seguir o calendário litúrgico, eu não quero seguir o calendário cristão. Ok, tudo bem, né? Mas eu acho que existem coisas preciosas lá que a gente pode aprender, assim, mesmo que você não siga estritamente o calendário. Tem coisas muito legais e importantes que, enfim, né, na história da igreja a gente pode aprender com outros irmãos. Tem um podcast aí do Bible Talk, que eles falam. E tem um podcast do Lecionário também, que eles têm vários episódios lá, falando como utilizar o lecionário. Eu vou mandar pra não deixar tudo linkadinho aí direitinho. E tem uma outra recomendação, que quando eu tava acompanhando certinho o lecionário bonitinho, a Igreja Esperança, eles pegam alguns trechinhos da leitura do dia, né? E, eu não sei se eles fazem isso até hoje, mas, no início da pandemia, pelo menos que era o que eu tava acompanhando, todo dia tinha um podcast novo, curtinho, com a reflexão daquele trecho que eles escolheram pra ler no dia, e uma oração. Gente, aquilo era divino, assim. No início da pandemia, que eu não sabia nada do que tava acontecendo, se a gente ia sobreviver, se ia todo mundo morrer. Aquilo ali era uma grande esperança, assim, no meu coração, de, a gente tá passando uma dificuldade, mas tá todo mundo junto, sabe? A Vanessa Belmonte também. A Vanessa Belmonte também tem... Eu queria andar com ela no recreio, amiga. A Vanessa Belmonte também tem alguns textos, meu Deus, que você lê, você senta e chora, assim. Também é baseado no calendário litúrgico, né, nas estações litúrgicas, então vale super a pena. Então é isso, gente. Amiga, de novo, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Estar aqui. O convite pra próxima eu não preciso nem dar, porque... Qual a próxima estação? Já tá aqui, já. Então é isso, gente. Obrigada mesmo, Lari. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.